A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, notícias e testemunhos. Romanos 11, 33. 3 de junho de 2025, Jardim Iara. Irmão Isaac Marquesetti, ancião local, pregou pela guia do Espírito Santo de Deus e revelação da palavra. Irmãos, nós colocamos hoje o culto do Jardim Iara, correto? De domingo, porque não foi nos enviado, veio com atraso. Já este hoje foi nos enviado aqui por nossos irmãos. Estamos colocando aqui mais um culto do Jardim Iara. Mais um culto para você, querida, sentir a presença desse Deus maravilhoso na sua vida. Um culto aonde Deus fala com as nossas almas. Quem diz que Deus não revela para os seus santos de Deus a palavra, né, irmãos? Então vamos ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Fique com Deus, queridos. Vamos ouvir na mesma comunhão. E a guia do Espírito Santo, palavra que está escrita aos Romanos, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, no verso 33, onde o título diz: Hino de adoração. Essa Bíblia está na página 229 do Novo Testamento. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Toda vez, irmão, essa palavra adoração, ela tem chegado na nossa boca, na nossa mente, no nosso vocabulário, ela deve sempre ser dirigida somente a Deus e a Jesus Cristo, seu santo e amado Filho. O Senhor nos ensinou a amar-nos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Mas Ele também falou que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Essa palavra tão santa que Deus hoje, nesses pouquinhos versos, dá a graça de lermos juntos nessa comunhão. O título dela fala de um hino de adoração. E quando eu falo aqui de uma profundidade de riqueza, não fala da riqueza da terra, porque aqui tudo perece, tudo passa, tudo é vaidade, nada aqui é eterno. E há lugares em que o homem não conhece, e não pisou ainda e não viu, e que nem também no conhecimento humano pode se falar. Mas o Senhor reserva tudo isso para o dia da sua ira. Essa terra tem uma missão, os astros têm uma missão, tudo tem uma missão e um prazo já determinado por Deus. Mas
Essa riqueza que se diz aqui, ela existe desde a eternidade. Essa riqueza, ela veio até nós. E ela não veio com pompa, não veio num lar e nem num berço de ouro, mas veio numa humildade, simplicidade. Nasceu, não tinha lugar na estalagem, teve que ser posto numa manjedoura. Glória ao Senhor. Mas aqueles que não conhecia, guiados por Deus através de uma estrela, chegou até essa riqueza, levou presentes, mas essa riqueza ela ficou escondida numa profundidade. E ao tempo de Deus, ela começou a se manifestar aos 30 anos, após o seu batismo, anunciando o reino dos céus, que ele era chegado a nós. Mas muitos não quiseram, porque a riqueza da terra, irmão, ela está à mão de alguns, e quando não, ela é exibida de tal forma que o homem admira ela, está mais próximo. Mas a riqueza de Deus, que está toda no Senhor Jesus, nele habita a plenitude de Deus Pai, precisa ser pela fé. Prova disso que os judeus viram milagres, maravilhas. Deus ressuscitava morto na frente deles. Viam castas de demônios serem expulsas, cego ver na mesma hora, paralítico andar, mas não enxergar essa riqueza, muito menos a profundidade dela. Então não conseguiu atingir aquilo que era para sustentar a fé, a crença. E na hora que o Senhor foi entregue na mão dos malfeitores, não tinha quase ninguém ali no pé da cruz. Estavam as mulheres de um discípulo chamado João, porque não entenderam. Mas está aqui um povo que você não andou fisicamente com o Senhor nessa terra. Glória ao Senhor. Pode ter visto já algum milagre de o Senhor libertar alguém de alguma enfermidade, mas o que te fez daqui até esse presente momento foi porque o Senhor te fez a profundidade e se aprofundar na riqueza chamada Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. Há fontes de água, irmão, ela está lá veio no seio da terra. O homem precisa cavar para atingir aquele veio d'água e fazer com que aquele poço, aquela cacimba, aquele lugar que ele abre, venha aquela água começar a encher. E tem poço que chegam muito alto o nível da água, já quase na superfície. Tem poço que solta água e ela fica num nível onde precisa descer uma corda com um sarilo, e depois que o balde cai ali dentro da água, ele enche, alguém com uma manivela começa a puxar aquela água. E assim é, irmão, na nossa vida espiritual, essa profundidade, ela não é fácil de se encontrar, até num culto como esse. Tem gente que entra aqui, a mente está voando, está pensando num aplicativo, numa série, em algo que tem que fazer amanhã. Quando começa a explanação da palavra, como Deus está dando aqui, de falar, a hora que Deus estiver falando que vai abençoar, eu ligo a minha comunhão. Deixa o irmão explicando aí. Mas bem-aventurado os 70% que está na comunhão, seguindo, viajando na palavra. Hoje o Senhor vai aumentar a tua porção. Teu balde é pequeno, vai ser maior. E se a corda for curta, Deus vai te mandar uma profundidade de uma comunhão que ela vai lá no fundo. É difícil às vezes. Vai lá, glória ao Senhor. Há momentos, há fases da lua que mexe nas águas, mexe na maré, mexe nos rios, mexe no plantio, porque há um governo no céu que Deus deu dele governar à noite. Enquanto muitos estão dormindo, ela está ali regendo. Um revolto de uma lua pode se fazer, glória ao Senhor, as ondas se levantar.
As minas, os veios d'águas, bendito é o Senhor soltar mais água, mas existe a minguante, bendito é o Senhor, a maré sofre, os peixes se encolhem, o crescimento não é o mesmo. Os antigos antigamente cortavam seus cabelos nas luas nova ou na crescente, quando queria que ficasse cheio, bendito é o Senhor, até no corte de cabelo. E muitos zombavam, falavam que isso não tinha nada a ver. Mas quantos homens, inclusive meu avô, dizia isso: na tal lua aquela porca vai dar cria, em tal lua aquela vaca vai dar o seu bezerrinho. Porque haverá um revolto na lua, vai mexer nas entranhas dela e ela vai dar a luz ao seu bebezinho, seu filhotinho. Glória ao Senhor. E acontecia, porque, irmãos, glória a Deus, tudo está já determinado desde o início da criação. E na nossa vida não é diferente. Quando chega, glória ao nome santo do Senhor, tem fases que nós glorificamos, sentimos, acordamos já cantando um hino na mente, dando glória, aquele arrepio gostoso. Mas há fases que nós entramos também na minguante, mas essa fonte inesgotável, a lua não manda nela, o sol não rege ela solta água de dia, de noite, de madrugada. Prega aqui agora, daqui a pouco no Japão, estará na Europa daqui poucas horas pregando. E todo aquele que tem sede, vai diante dessa fonte, solta o teu baldinho, vai com a corda da comunhão, tu sairás cheio sempre da presença de Deus. E é uma riqueza do que? Tanto da sabedoria como da ciência de Deus. A sabedoria divina é diferente da sabedoria dos homens. A ciência da terra falha, mas a de Deus ela é exata. Os homens estudam, defendem uma tese, até vir uma aparelhagem, algo que lhe permite uma sonda chegar mais perto daquilo, e ele percebe que tem coisas além que ele não sabia. Já não afirma mais o que afirmava anos antes. Começa a dizer: não, mas além disso tem isso. Porque, glória ao nome santo do Senhor, o homem precisa, naquilo que ele quer descobrir, de uma sonda, de um aparelho. Alguém, quando vai ao médico, o médico olha para a pessoa e fala: olha, tudo indica que o que você me relata e te vendo pode ser isso, mas eu preciso de um exame mais apurado. Ele vai precisar de uma sonda, de algo que lhe traga a imagem daquilo que os seus olhos não enxergam, daquilo que não está patente ali para ele. Ele precisa que essa sonda vai buscar e vai trazer imagens para ele. O homem lança no espaço, nos mares, nos oceanos, bendito é o Senhor, uma sonda para procurar petróleo, para procurar minerais. Bendito é o nome santo do Senhor. Tudo para buscar algo que está fora do seu alcance. Mas está aqui: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Não existe sonda na terra que pode penetrar no reino da glória de Deus. Não existe sonda na terra que pode chegar e penetrar as profundezas de Deus. Mas o Senhor, através dessa riqueza chamada Cristo, Ele mesmo disse: eu vou enviar o meu Espírito Santo, Consolador, para vos guiar em toda a verdade. Esse Espírito penetra todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus. Glória, o Senhor percebe que a oração, ela é gemida com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo entrando com uma sonda nos sentimentos eternos, levando o gemido. Olha o que a tua igreja precisa, olha o que nós necessitamos. A sonda entra e a sonda traz. É insondável por homem, não existe aparelho, não existe
existe nada que pode ser lançado lá. Os homens um dia na terra tentaram fazer uma torre para tocar nos céus, e o Senhor não se agradou, não porque eles iriam tocar, mas só o intento, só o intuito deles era um mal. O Senhor fez a confusão das línguas, um pedia tijolo, mandava areia, falava areia, vinha cal, bendito é o Senhor. Mas existe essa torre chamada Jesus Cristo, essa liga o homem daqui no céu, glória ao Senhor. Aí já não é mais insondável, já não é mais inescrutável. Aquele que está em Cristo não é ele que caminha, é o Senhor que leva, é o Senhor que guia, e pelo Espírito Santo a igreja entra num lugar aonde aparelho nenhum entra. A tua oração chega num trono que os homens na terra não conhecem e nunca vão conhecer se não vier por esse caminho, que para eles é inescrutável, mas para você é acessível. Caminho, verdade e vida, chamado Cristo Jesus. Está contente, mesmo na guerra, na luta, na aflição, tu estás aqui hoje. Não sai do caminho, não sai da ligação, não sai da comunhão. Entra um pouquinho mais, vai glorificando a Deus, vai entrando na comunhão, não só no culto, na tua casa, no teu trabalho, onde você for, o teu acesso está livre. E se tem algum espírito dizendo que você não tem mais direito, que o teu acesso foi negado, ele é mentiroso. O Senhor estende a sua mão aqui agora para dizer: pode vir, sobe você. Esse espírito não veio aqui, ele não entra mais, mas você tem direito de entrar. Ah, que profundidade! Quão inescrutáveis são os teus caminhos. Tudo que é do homem, até na terra já existe GPS. GPS ele põe rotas de onde a gente nunca foi. Deus me deu a graça de viajar 6.300 quilômetros na Europa, dirigindo num lugar que eu nunca tinha ido, mas tinha lá um GPS, uma guia. Irmãos, espiritualmente falando, aqui muitos estão perdendo o sinal. A rota está errada e ele não está prestando atenção. Outros perderam o sinal, e aqui na terra escutam-se os caminhos. São todos caminhos que o homem consegue mapear, mas o do céu é só pelo Espírito Santo. Quem perder esse sinal, entra nele um espírito de soberba, de razão. Ele entra aqui dentro, ele já não tem mais comunhão com a palavra, com o culto. Ele acha defeito no hino, ele acha defeito nos outros, acha defeito na palavra, acha defeito em tudo. Mas bem-aventurado é aquele que está na comunhão e diga: Senhor, eu não vim aqui para achar defeito em ninguém, eu vim aqui para corrigir os meus. Senhor, não deixa eu perder o meu sinal, está começando a ficar fraquinho o meu sinal. Hoje o Senhor te fortalece, essa torre chamada Jesus Cristo reforça o teu sinal nessa noite. Glória, eu estou sentindo tanta comunhão nessa palavra, irmão. Tem alguém que está aqui e você falou: Senhor, eu não quero perder a rota, eu não quero perder o caminho. Olha quantos que estão indo, Senhor, embora. Olha quantos que estão perdendo a rota. Eu não quero perder. Te diz o Senhor: eu ouvi o gemido da tua alma, do meu espírito dentro de ti. Eu reforço o sinal hoje, não do GPS, sinal de comunhão. Seja aumentado na igreja em nome do Senhor Jesus. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Em obras, irmãos, como uma comparação muito mais sublime do que isso, mas para nós entender uma sombra do que é. Quando um pintor começa um quadro, você olha, que borreira, só está borrando. Às vezes ele esfrega até o dedo. E quem está ali não entendendo nada, fala: mas o que ele vai fazer com isso aí? Aí ele joga uma tinta em cima da tela, faz novamente uns riscos. Quem olha aquilo fala: mas meu Deus do céu, não está entendendo. Mas quando ele começa a entrar com o efeito da luz, da sombra, o que é a água, o que é o verde, o que é a terra, o que é o céu,
as pessoas falam, não imaginava que ia sair uma obra tão linda, uma paisagem tão maravilhosa, parecia uns borrão. E assim, irmão, quando o Senhor faz a obra, na hora que Ele está fazendo, Ele tem um intento que às vezes a gente nem compreende. Foi assim no início da criação. O Senhor foi fazendo por etapa, e na nossa vida até hoje, às vezes a gente não entendendo o intento do Senhor. Senhor, está tudo errado, o inimigo está prevalecendo, estão rindo de mim. O Senhor manda dizer, deixa eles falar que está tudo errado, que está borrado, que não tem sentido a tua paisagem. Quando eu terminar, te diz o Senhor, eles vão ficar de queixo caído, e você vai dar glória a Deus de dia e de noite. Quem foi seu conselheiro? Não, faz assim, Senhor. Não, faz dessa forma. Ninguém. Até o filho, que era o aluno do Senhor, a sabedoria que estava com Deus desde a eternidade, era aluno, ele não falava, bendito é o Senhor, mas ficava ali participando de tudo. Quem foi que deu para o Senhor algo para dizer para ele, agora eu preciso ser recompensado? Se existe isso no céu, foi eu que te ajudei a criar. Nem o maligno, que foi aferidor das medidas de Deus, ele aferia, mas Deus entrava com um poder de criação que ele mesmo não conseguia entender que poder era aquele. E Cristo junto com o Pai, bendito é o Senhor, o adversário invejava tudo aquilo. Glória ao nome santo do Senhor. Prova disso, irmãos, que ninguém se escandalize disso que Deus está dando, que o adversário foi aferidor, teve muita glória, muito poder, Deus deu tudo para ele, mas vê se ele cria. Ele não cria, ele fantasia, e pega o que está criado e quer roubar. Ele é ladrão, ele quer roubar, quer desfigurar, quer matar, quer destruir, porque ele não consegue criar. Às vezes ele sopra na mente uma coisa que é uma fantasia, vem a palavra que é a verdade e derruba toda a mentira dele. Bendito é o Senhor, ele não tem o poder da criação. Aferir as medidas, bendito é o Senhor, mas Deus sempre mostrou para ele, eu sou o Criador, e ele não cria. E se tem alguma coisa que ele estava fantasiando na mente de alguém, o Senhor manda por essa palavra agora, vai embora a fantasia e a verdade te liberta aqui hoje. Glória! Dá uma comunhão tão gostosa, irmão, para pregar essa palavra que Deus está dando aqui. Quantos de nós, às vezes na nossa fraqueza, queremos ser conselheiro do Senhor? Senhor, faz assim, 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 assim. Se tu fizer assim com meu filho, se tu fizer assim, se tu fizer assim. A gente pensa que pode pedir para o Senhor de um jeito como alguém que estivesse dando conselho. O que a gente tem que fazer, Senhor, entrego com inteira confiança nas tuas mãos. Me dá vitória nessa parte. Não te dito um conselho não, mas eu te suplico, te imploro, socorre, cuida para mim, tem piedade. Olha como que está, Senhor, esse mundo, olha como está essa situação, mas eu confio que tu faz do jeito certo, na hora certa. Santo é o Senhor. Tu crês assim? Seja aumentada essa fé em nome do Senhor Jesus. E a recompensa também, irmãos. Quantos de nós que às vezes falam, não, Senhor, aprendemos isso às vezes errado até no passado, nas reuniões de jovens. Menininho, tem uma conta aberta lá no céu, que cada recitativo que você recita aqui é um dinheirinho que você manda lá para o banco lá em cima. Quando chegar um dia que você estiver na luta, na prova, na aflição, você vai falar para o gerente do banco que é o Senhor, me dá meu crédito aí, porque eu recitei, eu fiz isso. Ensinando criança a cobrar a Deus. E quantos que creram nisso, bendito Senhor, e começaram a fazer isso? Senhor, eu tenho crédito porque eu não corto o cabelo, eu tenho crédito porque eu não bebo, eu tenho crédito porque eu não minto. Isso aí é obrigação do cristão. Bendito é o nome santo do Senhor. Mas bem-aventurado é aquela que fala, eu não sou nada, não tenho nada e não posso nada, mas tu és tudo na minha vida, tu és o meu Pai, me socorre, me ajuda, tem misericórdia de mim, porque sou fraco.
E muitos confundem, irmão, também a parte que Paulo falou para Timóteo, do bom depósito. Ele falava do bom depósito que estava em Timóteo, não um depósito que estava no céu para Timóteo falar: ó Deus, eu fui criado nas sagradas letras pela minha avó e pela minha mãe, agora eu tenho crédito. Não, o crédito tem que estar dentro do homem e da mulher de Deus. Esse depósito é diante dos espíritos dos homens. Aleluia. Não dá para cobrar o Senhor, não. Que um homem e uma mulher de Deus de verdade, até quem te odeia, se chegar para ele e falar: mas fala a verdade, ele é crente de verdade, ela é uma serva de Deus de verdade ou não é? Com ódio ele vai ter que confessar que você ama Deus de verdade. E até espíritos malignos, tem espíritos lá embaixo que conversam de você, tem ódio de você porque você não nega o Senhor. Então o crédito, o depósito que Deus colocou dentro do teu ser, quando você olhar para frente e um demônio estiver te encarando, ele vai ter que abaixar a cabeça e fugir do teu caminho. Quando você sair da tua boca em nome do Senhor Jesus, vai embora, ele vai ter que respeitar a ordem de Deus na tua boca. Você crê nisso agora? Então nessa humildade, seja ungido com óleo da alegria. Glória ao Senhor, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. A obra que Deus faz é para a honra e glória do nome de Deus. O Senhor nos chamou nesta graça para a honra e glória do seu nome, e tudo que é aqui é para o Senhor, nada é do homem. Tudo foi feito por Ele, porque é para Ele. Todas as coisas é dele. E a glória, pois a Ele eternamente. Amém. A Manari percebe que a glória de Deus, ela passa entre nós. E a hora que ela passa, o que sai da nossa boca? Glória a Deus. Exatamente. A glória de Deus passa. Glória a Deus. Ninguém aqui está aplaudindo o pregador, ninguém está levantando de pé e, oh, que foi forte, vamos aplaudir. Não. Glória a Deus, porque a glória de Deus passa por nós, e quando ela passa, ela arranca o que é ruim, o que é fraqueza, o que é perturbação. Glória ao Senhor. E esse glória a Deus é a manifestação de uma glória que não é nossa. É glória a Deus aqui, glória a Deus na tua casa, glória a Deus no teu trabalho, glória a Deus no teu estudo, glória a Deus na rua, glória a Deus dentro do carro, glória a Deus dentro do metrô, glória a Deus dentro de uma lotação. Glória a Deus. A glória do Senhor está passando aqui, ela vai passar dentro da tua casa. Glória a Deus. Vai passar no teu trabalho. Glória a Deus. É glória, glória, glória de dia, de noite. Glória a Deus até no teu sonho. Tem alguém que dormindo vai dar um glória a Deus bem alto. Você vai acordar e falar: parece que eu dei glória a Deus. Deu glória a Deus, que a glória de Deus vai passar dentro do teu quarto, vai passar dentro da tua casa, vai entrar lá no sistema, vai entrar na tua causa, vai entrar no teu sangue, vai entrar nas tuas coronárias, vai entrar no teu rim. Fala mais, Jesus, estou sentindo aqui, irmão. Deus está visitando agora. A glória de Deus está entrando no sangue, está entrando na mente, está entrando na alma, no espírito. A glória de Deus está arrancando alguma coisa. É glória aqui, é glória para você contar a obra, é glória para dizer: o Senhor operou. Glória a Deus. Glória a Deus na tua família, glória a Deus na tua região, glória a Deus no teu ministério, glória a Deus aonde você pôr a tua mão, a glória de Deus vai confirmar a tua entrada, a tua saída, e na permanência a glória de Deus vai ficar ali, aleluia, no redemoinho, arrancando o mal, a miséria, tudo que é ruim. Glória a Deus aqui, glória a Deus lá fora, glória a Deus. Tem um irmão no interior, bem longe daqui, conhecido como irmão Glória a Deus, não vou falar o nome dele. E o irmão falou, eu falei: por que fala isso do irmão? Eu falei: porque tudo ele é glória a Deus. Eu falei: é mesmo? E ele estava numa ponte pescando, e estava todo mundo colocando aqueles farol para atrair a corvina.
descia assim, a curvina gosta de claridade à noite, porque vem aqueles bichinhos de luz também, aí elas ficam ali, chamam um cardume ali, e ninguém pegava nada. Aí eu saudei ele, mas Deus, irmão, tudo bem? Amém. Ô Luiz, pega uma varinha, irmão, vamos pescar, glória a Deus. Eu falei, não, irmão, eu não tenho muito tempo. Não, irmão, pouquinhos minutos, se Deus quiser, irmão, pega rapidinho, glória a Deus. Eu falei, então, glória a Deus. Oh, irmão, ele me deu uma varinha lá que tinha 3 anzol. Os 3 veio cheinho. Ele falou, não falei que é glória a Deus? Tem alguém que está aqui, no fim dessa palavra, o Senhor põe uma varinha na tua mão. Glória a Deus. Você vai puxar e não vai ficar vazio. Deus seja louvado. Deus dará a graça do irmão eu desagradecer e apresentar aos irmãos, tanto do domingo quanto de hoje, que for apresentado. Com uma oração agradecemos a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, Pai que habita nos céus, neste momento nós estamos aqui ajoelhados aos teus pés, ao término deste santo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, que entramos aqui com todo temor e reverência, pois sabíamos que não estávamos entrando num lugar qualquer. Graças te damos pelo teu servo na presidência, graças te damos também pelos hinos que aqui nós cantamos, e nós temos certeza que esses louvores chegaram aí nos céus, e o Senhor recebeu. Graças te damos também pela oração que foi dada na igreja, aonde foram apresentadas as nossas necessidades. Graças te damos porque o Senhor deu a graça de ser apresentado esses teus filhos, que trabalham na manutenção. Sim, como Senhor. Também, Senhor, no domingo houve aquelas apresentações. Graças te damos, como tu disseste na boca do teu servo, que a seara é grande e os obreiros são pouco. Mas graças te damos, Pai eterno, porque nós vimos a alegria no coração da Irmandade em ver os teus servos ser apresentados aqui também. Aleluia. E quando eles foram apresentados, o teu filho pediu para que nós orássemos nas nossas orações particulares, para que o Senhor desse saúde a todos eles e às suas famílias. Senhor. E esta igreja aproveita, Senhor, no final deste culto, para pedir de saúde aos teus filhos, às suas famílias também. Graças te damos, Senhor, maiormente, porque entramos aqui necessitados, entramos aqui precisando ouvir a tua voz, e nós não víamos a hora de chegar o momento da tua palavra. Sim, graças te damos porque o Senhor nos envolveu numa comunhão, preparou a nossa mente, preparou o nosso coração, e quando o Senhor começou a falar conosco, os nossos corações já estavam dilatados para ouvir aquilo que o Senhor tinha para falar conosco. E graças te damos porque a tua palavra ela veio dos céus, ela envolveu a nossa alma. Senhor, somos homens e mulheres transformados no final deste culto, porque a tua palavra ela nos envolveu, a tua palavra nos doutrinou, a tua palavra encheu o nosso coração de esperança, e nós temos certeza, Senhor, como teu servo pegou aquela varinha, Senhor, veio 3 curvinas na sua varinha, o Senhor vai encher também a nossa vida, porque a tua palavra é fiel e verdadeira. Graça nós te damos por tudo, Senhor. Receba a nossa gratidão, em nome de Jesus, teu Filho, que é bendito e eterno. Amém. Glória, aleluia, Senhor Jesus, Ele me guia na senda de luz, seu forte braço me susterá, de
Glória, aleluia, contemplarei, face a face, ó meu Senhor, e então igual a Ele ser, no seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, santo é o Senhor, três vezes santo e rico em amor, vivo seguro em seu poder. Este mundo posso vencer. Glória, aleluia, contemplarei, face a face, ó meu Senhor, e igual a Ele ser, no seu glorioso lar de esplendor. Glória, aleluia, amo ao Senhor, quero servi-lo com todo fervor, em sua glória eu entrarei, e junto aos santos habitarei. Glória, aleluia, contemplarei, face a face, ó meu Senhor, e tão igual a Ele ser, no seu glorioso lar de esplendor. Canta Surya Mahana, Ridiara, la Shukiribite, Andukata, Ata Lia, Ricohando Sheriasteremana. Glória a Jesus, aleluia. Deus seja louvado.
Na medida do possível, quem puder ficar sentado, aguardando essa última estrofe, nós lembramos que as irmãs não precisam ficar com o véu, mas aguardar terminar a estrofe. Glória a Deus. Vocês creem? Tem corda, ela estava já no último fio. E se não tomasse cuidado, o balde fica no fundo e a corda fica vazia. Mas até o último instante que tu estás aqui, está chegando corda nova do céu. Santo é o Senhor. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus, permaneça e reine em nossos corações para sempre. Amém. Santo Deus, que culto glorioso Deus deu nesta noite, né, irmãos? Colocamos de domingo e agora colocamos este, do dia 3 de hoje, olha. De hoje, terça-feira. Irmãos, Deus falou com muita gente, irmãos. Deus falou e olha só, este culto vai ficar marcado na tábua do seu coração, na sua mente. Vamos remoer esta semana, irmãos. Vamos deixar aqui os pedidos de orações. Tá bom, queridos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.